Muito boa tarde para você, seja bem-vindo à nossa retrospectiva com os melhores momentos de 2025. Já mostramos para vocês muitos acontecimentos marcantes que movimentaram a Câmara de São José dos Campos e também a nossa cidade. E hoje tem muito mais, então fica com a gente. No ano passado, a Comissão de Economia e Justiça emitiu parecer favorável às contas da Prefeitura do ano de 2022. O parecer dos vereadores se baseou na avaliação do Tribunal de Contas do Estado. O trabalho de fiscalização é uma das principais funções dos parlamentares. A análise das contas da Prefeitura no ano de 2022 foi feita pelas comissões de Economia, Finanças e Orçamento e Justiça, Redação e Direitos Humanos. O parecer favorável dos vereadores Gilson Campos, Zé Luiz, Milton Vieira Filho e Sena se baseou na avaliação do Tribunal de Contas do Estado, que apresentou apontamentos referentes aos gastos e investimentos da Prefeitura. O vereador Zé Luiz, presidente da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, destacou que as observações feitas pelo TCE não comprometem a legitimidade do relatório e são sugestões de melhorias futuras. O Tribunal de Contas, quando ele aprova algumas contas, ele faz algumas ressalvas, as ressalvas foram lidas também. O próprio Ministério Público de Contas também faz as suas ressalvas. A gente se debruça sobre essas ponderações e também ressalvas e também emite o nosso parecer aqui em conjunto. Após o encontro, o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador Gilson Campos, destacou a importância do trabalho em conjunto para avaliar as contas do Executivo. É muito importante porque são mais pessoas envolvidas para que não passe somente por uma comissão, mas como a Justiça, ela passa praticamente por todas as comissões, por todos os pareceres. A Economia, porque envolve recursos da Prefeitura, então mais do que justo juntar essas duas, que tem esse papel importante de estar fazendo esse parecer que vai de muito encontro com aquilo que a população espera dos seus representantes. A reunião coloca em exercício uma das principais funções de um vereador, o trabalho de fiscalização. O acompanhamento de perto sobre os gastos do Executivo é uma forma de garantir uma boa gestão da Prefeitura para atender às necessidades da população. O vereador ele tem duas funções primordiais, que é apresentar propostas de leis, votar as leis e fiscalizar o Executivo. Então, nós como vereadores aqui da Câmara Municipal temos o dever de cumprir esse regulamento de fiscalizar o prefeito nas suas ações e atos. E o parecer das contas, ele é muito importante porque faz parte do nosso trabalho de fiscalizador. A prestação de contas é um dever constitucional dos órgãos que utilizam, arrecadam e administram o dinheiro público. Com os pareceres favoráveis, o projeto segue para o plenário da Câmara, onde passará pela apreciação de todos os parlamentares. Cada vez mais os organismos de controle precisam exercer esse papel. O Tribunal de Contas tem um papel nisso, a Câmara Municipal no dia a dia também aqui da sua aplicação do orçamento público anual. Então isso tudo faz com que cada vez mais o recurso, o orçamento público ele tenha transparência. Ainda no Legislativo, um documento importante usado pelos vereadores é a indicação. A partir dela, os parlamentares podem solicitar que a Prefeitura realize intervenções na cidade para atender às necessidades da população. E somente no primeiro semestre do ano passado, foram mais de 5.000 indicações apreciadas durante as sessões ordinárias. O primeiro semestre de 2025 na Câmara Municipal terminou com mais de 5.000 indicações apresentadas pelos vereadores durante as 36 primeiras sessões ordinárias do ano. Além disso, mais de 1.800 requerimentos também foram apreciados. Mas você sabe a diferença desses dois documentos legislativos? Os dois são manifestações do vereador. A grande diferença é que a indicação está em natureza de sugestão. Então, o vereador verificando alguma situação que ele quer indicar que o executivo realize um olhar mais apurado, por exemplo, ou que ele faça algo em específico, ele sugestiona através da indicação, diferentemente do requerimento. O requerimento tem natureza formal e por ser natureza formal, ou seja, o vereador ele vai apresentar para a mesa da Câmara
A mesa vai levar a votação e, por maioria simples, aquele requerimento que foi realizado, ele vai ser direcionado, seja para uma secretaria, seja para o prefeito, para o local onde o município, né, precisa ser fiscalizado, precisa ter uma atenção e precisa ter uma resposta à Câmara. As indicações, na maioria das vezes, têm foco na realização de tarefas dos setores da administração municipal, como obras e urbanismo, meio ambiente, saúde, educação, entre outros. O vereador Gilson Campos apresentou algumas propostas. A exemplo desta indicação, que pedia a instalação de lâmpadas de LED na Praça Oswaldo Martins Toledo, no bairro Jardim del Rei. Já para a Praça Aloísio Petit, no Bosque dos Eucaliptos, o vereador solicitou o controle de formigueiros. Alguns moradores me procuraram dizendo que a praça estava totalmente apagada e no dia 13 de fevereiro eu encaminhei a solicitação ao secretário Bruno da manutenção da cidade para que pudesse encaminhar esse pedido e resolver o problema da população. Então eu gostaria de agradecer ao secretário Bruno, ao prefeito Anderson, por atender essa demanda da comunidade, pois hoje a praça se encontra iluminada. Quem frequenta esses espaços afirma que o trabalho de fiscalização dos vereadores é fundamental para garantir o cuidado das áreas públicas e cobrar melhorias para a cidade. Traz muito benefício, porque de longe você já enxerga o perigo, é bem por aí, né? Então a gente vem prestando atenção, olhando para um lado, para o outro, você já vê os movimentos. Estando junto com o povo, fica mais o povo junto com o vereador junto com o povo, aí dá mais união e fica mais top, fica mais legal. O vereador Milton Vieira Filho também apresentou diversas indicações. Em uma delas, cobrou um estudo voltado para a reforma e ampliação da UBS do bairro Galo Branco. Para o parlamentar, o uso de ferramentas como requerimentos e indicações garante que o legislativo possa lutar pelos interesses da população. Trabalhamos para isso, trabalhamos para a cidade, para a população, para que chegue melhorias nos bairros. Então nós temos ali pedidos de melhorias nas unidades básicas de saúde, na UPA, nos centros comunitários, nos poliesportivos, quadras que estão espalhadas pela cidade. São sempre indicações para que aconteça uma melhoria nos locais. Requerimentos e indicações são ferramentas de fiscalização muito importantes para o funcionamento da cidade, e os parlamentares são porta-vozes da população nesse processo. Muitas vezes, esses pedidos surgem do trabalho de fiscalização ou da cobrança da própria população que aciona os vereadores. E a Câmara está sempre aberta para receber demandas da comunidade. Basta entrar em contato com os parlamentares pessoalmente nos gabinetes ou nos canais de informação do Legislativo. Participar da gestão da cidade é um ato de cidadania. Essa conexão com o eleitor que chega ao nosso gabinete através da rede social, através do WhatsApp ou até mesmo vindo participar na Câmara é muito importante, porque eles trazem para a gente as demandas dos bairros, né? E aí nós, através da indicação, sugerimos a ampliação, a construção de uma creche, por exemplo, de um poliesportivo naquela região, de uma unidade básica de saúde. Primeira pausa na nossa retrospectiva. No próximo bloco você vai ver os impactos do tarifaço dos Estados Unidos na economia da nossa cidade. Volto já. Estamos de volta. Agora vamos falar de economia e indústria. No ano passado, a Embraer e o governo federal anunciaram um investimento de 20 bilhões de reais no Brasil até 2030. Dentre os objetivos estão a produção de novas aeronaves, desenvolvimento de novas tecnologias e a expansão do mercado internacional. Empresas do ramo aeroespacial e defesa de São José serão beneficiadas com o investimento. O Hélio é diretor de uma empresa que fabrica peças para aeronaves. Um dos clientes da companhia há quase 20 anos é a Embraer. Inicialmente era uma empresa de representação. Ao longo do tempo isso veio migrando, quando em 2006 ela se mudou para o Vale do Paraíba para atender a demanda de subcontrato de fabricação de mangueiras para a Embraer.
Já o Rodrigo é sócio de outra empresa que trabalha com um sistema para prevenir danos em aviões atingidos por raios. Na parte de produto, basicamente a gente fornece hoje sistemas de proteção elétrica contra a descarga atmosférica nas aeronaves. Então, basicamente, quando uma aeronave toma um raio, você precisa proteger os sistemas dentro dela para que não haja um apagamento, um dano no display, qualquer coisa assim. As duas empresas fazem parte do Cluster Aeroespacial e Defesa, que fica no Parque de Inovação Tecnológica de São José. O Kenzo é o coordenador do programa, que faz ponte para 160 empreendimentos fornecerem produtos e serviços para multinacionais, como, por exemplo, a Embraer. Todos os segmentos do mercado aeronáutico nós atendemos aqui com as nossas empresas, desde cablagem, manufatura, usinagem, são tudo que se pode ter dentro de uma aeronave, as empresas do cluster fornecem. Por terem a Embraer como cliente, as duas empresas que mostramos, como também as outras do cluster, serão beneficiadas por um investimento na área da aviação. Em fevereiro, a Embraer anunciou que vai investir 20 bilhões de reais no Brasil até o ano de 2030. Dentre os objetivos deste investimento são a produção de aeronaves, o desenvolvimento de tecnologias e a expansão do mercado internacional. O programa de investimento se chama Nova Indústria Brasil e tem um papel essencial na retomada da competitividade do país com outros países do exterior, principalmente com a construção de novos aviões e também do carro voador. Essa nossa perspectiva é que a Embraer se fortaleça ainda mais como uma empresa líder, né, na indústria aeronáutica e possa, então, trazer novos benefícios à nossa região. Benefício em termos de emprego, benefício em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, benefício na alocação de novas empresas e novos negócios que estariam diretamente atrelados à indústria aeronáutica. E a Embraer coleciona recordes recentes. Em 2024, registrou uma receita de 35,4 bilhões de reais, maior faturamento da história, 36% maior do que o de 2023. Diversos contratos também foram anunciados nos últimos meses. O mais recente foi a venda de 15 aviões para uma companhia aérea japonesa. Como esse economista explica, esse cenário traz benefícios para todo o país, com destaque para São José, por ser a sede da multinacional. Isso significa novos empregos direto na Embraer, isso significa fornecimento de bens e serviços por outras empresas que estão atreladas à indústria aeronáutica, que também terão um impacto muito positivo, né, com o aumento do atendimento da Embraer e também da contratação de pessoal. Isso, do ponto de vista da região metropolitana, é muito positivo. O anúncio dos investimentos também foi visto com bons olhos na Câmara Municipal. Há muita expectativa para os reflexos positivos desses recursos no fortalecimento da Embraer e no desenvolvimento de novas tecnologias. A parte desse investimento a Embraer vai aplicar no carro voador, né? Que eu acho que é uma inovação importante. A cidade fica como uma referência, né, nesse sentido, e eu acho que a gente tem assim, um ganho bastante grande. Para o parlamentar, graças ao aporte financeiro, novas empresas podem ser atraídas para São José dos Campos, algo que deve movimentar a economia local. É um anúncio, assim, para a nossa cidade de uma suma importância, né, porque é muito dinheiro, tá certo? Isso com certeza movimenta a cidade como um todo, tá? Então, ficamos felizes, não é, com esse anúncio e esperamos que isso realmente possa ser, de fato, efetivado e aí, com certeza, a nossa cidade terá um ganho bastante grande. A Câmara sempre vai estar à disposição, né, para, de repente, algum projeto que o município tenha que fazer em função de todo esse investimento. Qualquer situação que venha nesse sentido, a Câmara vai estar sempre apoiando. E no ano passado, uma medida do governo estadunidense impactou o Brasil e o mundo. Foi o chamado tarifaço. Na época, o presidente Donald Trump anunciou que todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos seriam taxados em 50%. Em São José, a medida preocupou o setor aeronáutico industrial. O Brasil não ficou de fora do chamado tarifaço de Donald Trump. A partir do dia 1º de agosto,
todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos serão taxados em 50%. O tarifaço ele tem uma perspectiva mais daquilo que o presidente Trump, tem feito ao longo do mundo inteiro, que é mexer no tabuleiro geopolítico e econômico global. No caso do Brasil, ele alega uma situação de desvantagem econômica em relação às transações entre os países, o que não é verdadeiro, porque é sabido que nós temos já há quase 15 anos uma relação deficitária, ou seja, nós mais importamos do que exportamos para os Estados Unidos. Então, com isso, a gente verifica que tem mais uma função de reorganização da economia americana, que tem estado enfraquecida, e também com o avanço do BRICS, que a economia americana identifica como sendo uma ameaça para eles. Produtos como petróleo, aço, ferro e aeronaves são alguns dos principais afetados. Todos eles com forte presença no eixo do Vale do Paraíba. Para este economista, a taxação pode afetar significativamente a produção de São José, tendo em vista que a cidade é a segunda do país que mais exporta para os Estados Unidos. Segundo ele, para reduzir os impactos é necessário que as indústrias do Vale pensem em medidas preventivas e estudem mercados alternativos. Jacareí e Pindamonhangaba acontece neste ano de 2025, que já vinha acontecendo no ano 2000, o que aconteceu em 2024, que é ter a China como principal destino das exportações. Taubaté e Caçapava, uma relação forte com a Argentina e com o México. E, por consequência, quem sofre mais é o município de São José dos Campos, sobretudo pelo segmento aeronáutico, que é o nosso polo, com a Embraer sobretudo, com a prestação de serviços, fabricação de peças, né, e de demais produtos relacionados a isso. E com isso a gente vai ter um impacto na cadeia produtiva ao longo desse processo todo, devido ao cluster aeronáutico que está em São José e alguns municípios da região. Maior fabricante de aeronaves do país e a terceira maior produtora de jatos comerciais do mundo, a Embraer é uma das empresas que mais marcam presença em territórios americanos. Segundo a companhia, são mais de 45 anos nos Estados Unidos, com mais de 3 mil funcionários. O ativo estimado é superior a 3 bilhões de dólares. Em coletiva, o CEO da Embraer comentou que as tarifas de 50% podem afetar de maneira significativa o número de pedidos e acarretar demissões. É claro que nós temos que ajustar o quadro ao nível de produção que nós vamos ter lá na frente, mas ainda é muito cedo para a gente definir o que pode acontecer nessas fábricas. No ano de 2024, o Brasil foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, com valores que ultrapassaram os 3 bilhões de dólares. De acordo com o porta-voz dessa empresa de São José dos Campos, que atua com a fabricação de tubos de ventilação feitos de aço, o tarifaço poderá trazer prejuízos diretos na produção e exportação. Minha empresa está no setor de autopeças, por exemplo. Então a gente vende um componente que vai para uma empresa alemã que está aqui em Arujá e essa empresa exporta para os Estados Unidos. Vamos imaginar que realmente o tarifário entra com 50%. Daí vai ser uma discussão entre duas empresas muito grandes. De um lado uma montadora grande, do outro lado um sistemista. Se eles conseguirem chegar num valor razoável, o negócio continua. Se não chegar, eles perdem o negócio e nós perdemos juntos, né, na cadeia. Né? Para este economista, a expectativa é de um acordo diplomático entre o Brasil e Estados Unidos para diminuir os impactos da medida. Esse possível acordo pode ser um grande alívio para a economia brasileira e principalmente de São José. O que se vê é uma organização, governo federal, entidades representativas como a Confederação Nacional da Indústria e outros segmentos também, que estão aí organizando um processo para a abertura de novos mercados, daí as empresas poderão, nesse período, tentar se reorganizar. Mas vale ressaltar que, a depender do segmento ou do setor, não é uma substituição rápida, demanda tempo e, com isso, até que ocorra essa readequação econômica em âmbito global, ainda pode ter algum sofrimento da indústria brasileira. É um ano em que a economia do nosso país e município precisou enfrentar desafios, né? Agora um intervalo rápido e na volta vamos falar de um projeto aprovado que criou o Dia da Capital do Avião em São José. Retrospectiva de volta. São José dos Campos é conhecida como a capital da aviação por ter papel central na indústria aeronáutica do Brasil. É berço do maior polo aeroespacial da América Latina, com o ITA, Embraer e DCTA.
E um projeto de lei aprovado aqui na Câmara Municipal no ano passado valorizou ainda mais essa vocação da cidade e criou o Dia da Capital da Indústria Aeroespacial, Capital do Avião, que será comemorado anualmente em 8 de outubro. A data foi incluída no calendário oficial do município. É só olhar para o céu de São José que é possível ver um avião cruzando o horizonte. O cenário já é um indício da proximidade de São José com a indústria aeronáutica. Com empresas, institutos tecnológicos e de pesquisa como o ITA, DCTA e a Embraer, a cidade carrega um legado que a fez ser reconhecida em todo o país. Agora, esse reconhecimento está oficializado no calendário do município. É que a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Sena que institui o dia 8 de outubro em São José como o Dia da Capital da Indústria Aeroespacial, Capital do Avião. Nós temos uma janela de oportunidades para o mundo. E dar essa nomenclatura reforça a vocação que São José dos Campos tem, a lei que foi aprovada no estado de São Paulo pela deputada Letícia Aguiar e, obviamente, o grande turismo de negócios que nós conseguimos fomentar nesse ambiente que é estratégico. Nós estamos entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, um berço tecnológico que tem essa vocação, né, para fazer São José dos Campos a capital do avião. A justificativa da proposta mostra que a origem da data vem de uma lei estadual, de autoria da deputada Letícia Aguiar, que concedeu a São José dos Campos o título de capital estadual do avião. A deputada conta que esse reconhecimento é uma forma de valorizar a figura de Osiris Silva, fundador da Embraer e ícone da aviação brasileira. Osiris Silva é um grande empreendedor da aviação, né? Coronel da aeronáutica, ele também, o nosso querido, saudoso Marechal Montenegro, Casimiro Montenegro Filho, que também foi um homem que fez história em São José dos Campos, no ITA. Então a gente precisa reconhecer pessoas. E quando a gente reconhece pessoas, a gente reconhece a história também das pessoas na cidade de São José dos Campos. Osiris Silva, eu tive a honra também de poder reconhecê-lo, né, e dar a ele uma homenagem por toda a trajetória dele com a aviação e com São José dos Campos. E ali, nessa proximidade com o nosso brilhante Osiris Silva, né, nós entendemos que era importante apresentar essa propositura, que foi escrita, inclusive, junto com ele. E por isso nós entendemos que foi muito assertivo. A partir da data, o vereador Sena espera fortalecer e inspirar a vocação aeroespacial da nossa cidade, que conta com mais de 100 empresas que atuam no setor. Como aponta o parlamentar, nossa cidade é uma referência internacional no ramo da aeronáutica. Olha, remarca a história da cidade, né? Desde Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer, ainda em vida, um herói brasileiro, uma pessoa que foi fundamental, né, para a história da Embraer, para a história da cidade. E a Embraer é um gerador de emprego, gerador de renda, que produz avião para o mundo. Então, nada mais justo que nós comemorarmos essa data, né, com atividades recreativas, educacionais, culturais, levando conhecimento também, principalmente à comunidade estudantil da cidade. Esta empresa do ramo é uma das várias instituições que ajudam a fortalecer a vocação aeroespacial da cidade. Aqui, são produzidos materiais plásticos e compósitos de carbono para o setor com tecnologia de ponta. A gente sabe que esse ramo aeronáutico não é uma atividade que você consegue uma mão de obra especializada, livre no mercado. Então, sempre tem a necessidade de você trazer alguém e desenvolver essa pessoa para estar desempenhando as funções internamente. Então, dessa forma, a gente ajuda, né, essas pessoas a se desenvolver e também no crescimento da empresa e também no reconhecimento de São José dos Campos num cenário nacional e também mundial. E o apoio dessa e de outras empresas e também de institutos de pesquisa é o que faz São José se destacar como capital da indústria aeroespacial e capital do avião. Com o Dia Municipal para celebrar esse título, nossa cidade comemora com orgulho o destaque dessa tecnologia que move a cidade e faz o Brasil voar mais alto. Nós estamos elaborando algumas atividades de lazer no Parque Santos Dumont, né? Estamos tentando contactar escolas, crianças, as entidades também relacionadas à aviação de São José dos Campos, para que a gente possa estar comemorando esse dia 8, o Dia da Capital do Avião, que é tão especial para nós em São José dos Campos. Outra lei aprovada no Legislativo autorizou a criação do Serviço Público de Loteria Municipal em São José dos Campos. A ideia é que a receita arrecadada com as apostas seja investida em políticas públicas que beneficiem a cidade. Que brasileiro nunca entrou numa lotérica para fazer uma fezinha? Elas estão presentes em todas as regiões da cidade e fazem parte do dia a dia dos moradores. E você sabia que parte da arrecadação com as apostas das lotéricas são repassadas ao governo federal?
Os valores são redistribuídos para investimento no país em áreas como saúde, educação, segurança, esportes e outras. Mas e se esse serviço fosse criado em São José para investimento no município? É isso que um projeto de lei aprovado aqui na Câmara vai fazer. De autoria do Executivo, a lei prevê instituir o Serviço Público de Loteria Municipal em São José dos Campos como um instrumento de arrecadação complementar para o financiamento de políticas públicas. A Loteria Municipal ela é exatamente um conjunto de jogos, né, que é uma réplica do que tem no governo federal. O governo federal ele faz esses jogos, as loterias, na verdade, são todos os jogos, feito pela Caixa Econômica Federal. Agora a gente vai fazer para o município os mesmos jogos. Antes, a arrecadação de receitas vindas dos jogos lotéricos era de competência exclusiva da União, não sendo permitida a criação de loterias por estados e municípios. No entanto, o STF reconheceu a legitimidade das cidades para explorarem as atividades lotéricas. O secretário de Gestão Administrativa e Finanças explica que o serviço no município irá funcionar por meio de uma concessão. Na verdade, então vai ser concessionado esse serviço, a empresa ganhadora vai ganhar aquele que der a maior participação para a cidade de São José dos Campos. Então a cidade vai receber uma parte desse valor que foi apostado para poder aplicar as políticas públicas de São José dos Campos. Para José Nabuco, a principal vantagem da criação de uma loteria municipal é a garantia de que parte do dinheiro arrecadado nas apostas será destinado ao município. A gente vai pegar esse valor e ele vai ser relocado para as nossas políticas públicas. Vai para a educação, vai para a saúde, vai para fazer manutenção da cidade. Então, ele agrega na cidade aquilo que você está apostando. Então, você não vai ter certeza agora que tudo que você está apostando, você está uma parte está sendo devolvida para a cidade. Para o vereador Gilson Campos, a aprovação do projeto pode representar um reforço nos investimentos públicos. O governo do estado já está preparando a loteria estadual. Então, se ela fosse implementada em São José, todo o recurso arrecadado com a loteria estadual vai para o estado e São José não teria parte nesse recurso. Agora, com a criação da loteria municipal, o recurso fica em São José, já direcionado para algumas áreas, né, para políticas públicas na nossa cidade, para educação, para saúde, né, para diversos locais direcionados para que possam contribuir com o orçamento e ajudar principalmente o que mais precisa aqui na nossa cidade. E a Câmara Municipal vai fiscalizar de perto os impactos dessa nova fonte de arrecadação para fomento de políticas públicas na cidade. Com certeza, né? A gente faz a aprovação, né? O vereador ele é o fiscalizador das ações e atos do Poder Executivo e com certeza agora com os recursos que vão ser oriundos da loteria municipal, o vereador vai poder fiscalizar para ver se está sendo direcionado realmente para a educação, para a saúde, para as áreas que foram delimitadas dentro da lei. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais retrospectiva, viu? Não esquece que todo o nosso conteúdo está nas nossas redes sociais em @tvcâmara_sjc. Obrigada pela sua companhia. Espero que tenha gostado de relembrar os momentos marcantes de 2025 comigo. Ótimo fim de semana. Um abraço!